Fala galera, tudo bem? Bem-vindos à aula 23 aqui do Missão Enem. Hoje eu vou falar de história em quadrinhos. Vou mostrar para vocês como o Enem cobra esse assunto e como você vai resolver essas questões. Vem comigo! Fala galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura e estamos no Missão Enem, chegando aí na metade do projeto, né? São 46 aulas mais ou menos que estão previstas, então aula 23, estamos chegando ali na metade do projeto. História em quadrinhos. História em quadrinhos é assim, eu particularmente me lembro de história em quadrinhos sempre aquela coisa da Turma da Mônica, os gibis que você tinha ali, aquelas histórias que eram maravilhosas, e você tem os quadrinhos de jornais, né, as tirinhas de quadrinhos de jornal, que é uma tradição, é algo que com a passagem do tempo alguns desenhos vão se renovando, vão conectando-se ao tempo, ao momento histórico. E alguns desenhos, claro, ganham um peso muito forte, crítico, um teor político muito marcante. E a história em quadrinhos ele tem esse papel de estar dialogando o tempo todo com a sua realidade, com o seu mundo. Então, quando a gente fala em história em quadrinhos, a gente tem que lembrar o seguinte: o que são os textos em quadrinhos? São textos narrativos construídos em quadros, onde as personagens desenvolvem um assunto. Então você tem um tema, e normalmente são 3, 4 quadros, pode ter 2, pode ter 4, em que você conta essa história sequenciada. As histórias têm que ser concisas, ou seja, têm que ser curtas, breves. Fica muita coisa subentendida, porque você precisa combinar aqui normalmente, muitas vezes, a linguagem verbal com a não verbal. E essa combinação ela é fundamental para você entender o desenho como um todo. Elas têm uma aparência inocente, você vê, né? Mafalda, Calvin, apesar que Mafalda e Calvin, você tem já uma questão, já espera uma rebeldia, um olhar um tanto quanto crítico desses desenhos. Mas você pega de repente Turma da Mônica, você pega de repente um Agar, você pega o Armandinho, você pega tirinhas que acabam usando o olhar infantil ou o olhar de repente de um personagem para poder questionar, refletir sobre uma situação social. E aí, essa é a grande questão, né? Aparência de inocência, por trás daquela aparência de inocência, você tem toda uma camada por trás daquilo ali, que são camadas de críticas e de reflexões. Outra questão é o uso do humor para ajudar a tornar as histórias mais leves, né? Você torna a história mais leve, fazendo com que aquele texto se torne uma coisa assim, que tem um humor, uma ironia, que muitas vezes a pessoa lê e nem percebe. Pode acontecer do leitor, pouco afeito a esse tipo de texto, não compreender a crítica subentendida na história. Isso acontece? Muito. Muita gente olha, vê de repente alguém rindo e fala, eu não entendi, por que está rindo? E aí que entra o Enem, né? O Enem ele vai trabalhar com a linguagem verbal não verbal e ele vai trabalhar com essas camadas que estão aí subentendidas no texto, para saber sobre a sua habilidade leitora. O uso dos balões que normalmente ajudam para poder identificar a fala do personagem. Então, normalmente você tem a seta e o balão para indicar a fala. Quando é pensamento, o cara bota um monte de bolinha e fica só aquele balão com aquelas bolinhas assim, indicando que houve um tipo de pensamento ali. Sinais de pontuação também são muito importantes, quer dizer, quando você usa muita exclamação, reticências, isso ajuda a dar um peso emotivo à história. Recursos gráficos, né, para você chegar e marcar sono, igual aquele monte de Z, aí tem aquela coisa da onomatopeia, né, que você acaba usando também, então tem as questões gráficas, as expressões das personagens, as onomatopeias, tornam as histórias mais dinâmicas, mais interessantes e ajudam, principalmente na infância, a criança a identificar, fazer essa leitura da imagem, a leitura da personagem e relacionar o texto àquele perfil da personagem. Então, assim, é bem interessante a história em quadrinhos pela sua riqueza, pela sua pluralidade e muitas vezes pela sua atemporalidade. Então aqui, por exemplo, tem uma história em quadrinhos aqui que ele bota o seguinte na tirinha: o mundo conectado não há preconceitos. Sou alto, loiro, sincero. Olha só, o cara falar que alto, loiro e sincero, você está vendo que a imagem não corresponde ao que o cara está falando. Então, isso daí porque ele já tem uma questão de uma imagem que seria uma imagem mais aceita dentro do espaço virtual. Não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo no Wikipédia. Então, assim,
Olha a ignorância da pessoa ao ignorar o conhecimento que os livros têm e não ter, de repente, a percepção crítica de que o Wikipédia, como é uma enciclopédia livre, eu me lembro que quando caiu Simone de Beauvoir, o texto de Simone de Beauvoir no Enem, num dia o perfil da Simone de Beauvoir foi reescrito pelo menos umas 10 vezes. Então, quer dizer, essa coisa de ter uma enciclopédia que todo mundo pode colaborar, é colaborativa, vai muito da pessoa que escreve, do caráter de quem escreve, da intenção de quem escreve. E não há covardia. Nova mensagem, não te amo mais. Ou seja, aqui não há covardia. Aí ele coloca a situação em que uma garota está sendo um pé na bunda, mas em vez de ter o sujeito na frente dela falando, o que acontece? Ele manda mensagem. Então, isso seria uma covardia. Então, veja, há um letreiro em que ele procura falar do mundo conectado, desse mundo virtual, desse mundo que está na internet. E quando você vê as imagens elas têm um contraste, elas fazem uma contraposição em relação àquilo que a gente está vendo. Então, quando a gente vai fazer aqui, a tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento, quer dizer, o posicionamento que é expresso pelo produtor da tirinha de forma argumentativa por meio de uma atitude crítica, expressa pelas ironias. Pessoal, se o cara está dizendo não há preconceito e você vê atitude preconceituosa, então você afirma algo, mas você vê o contrário. Sempre que eu afirmo algo e eu penso o contrário, isso é uma ironia. Então, ele expressa a crítica dele, ele usa a ironia para ser o seu argumento sobre essa sociedade que está sendo modificada, está tendo seu comportamento modificado pelas tecnologias. Então, letra A é a resposta porque você tem a ironia de se afirmar algo, mas pensa com o oposto. E as imagens das personagens acabam revelando isso. Então, é letra A. Então, não há resignação, por isso que está errado. Não há indignação. Isso você não percebe aqui. Você vê pelo primeiro quadrinho. Expressa pelos discursos diretos, não só pelos discursos diretos, mas pelo contexto como um todo. Não é um posicionamento agressivo e tampouco alienado. É o oposto do alienado, né? Então, assim, a letra A, ela se posiciona porque o produtor dos quadrinhos, ele usa o quadrinho para ironizar um comportamento que as pessoas estão começando a considerar comum e que não é. Letra A. Já na questão número 2, aí no caso, veja, nós temos um quadrinho, que é o quadrinho quadrado, e aí diz o seguinte lá no enunciado: os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam em que situação de interlocução o predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Nesse texto predomina a função que caracteriza por. Então veja bem, é uma questão de função de linguagem, mas ele está usando quadrinhos para poder fazer a questão. Então pode acontecer isso? Pode. Você que está estudando para o Enem, fique atento, porque o que pode acontecer é o sujeito mesclar gênero textual, pegar a questão de um quadro e exigir de você duas habilidades. A habilidade de reconhecer a função da linguagem e a função de ler o quadrinho. Então, quando você está lendo aqui o quadrinho, aí você está vendo aqui, no caso, dizendo o seguinte: definições inatingíveis. Um livro é feito de papel, costurado ou colado em páginas. O livro é feito de letras, que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será o livro uma sentença? Um livro é feito de histórias e sonhos descritos ou escritos. Mas o livro só é um livro quando é feito, sobretudo, de olhos. Então, de que adianta eu ter um livro se você, no caso, não lê o livro? O livro só tem sentido, aquela coisa, o cara tem uma biblioteca lotada de livros, aí você pergunta, tem gente que pergunta, né? Você já leu o livro? E aí, isso a minha amiga Júlia Aquino, do Ju Instantes, ou a Juliana Oliveto, ficariam indignadas com essa pergunta, porque elas são leitoras contumazes, elas leem muito e tem blogs muito interessantes para vocês consultarem, se vocês quiserem discutir e saber um pouco mais de leitura. Então, veja bem, ele vai falando de definições intangíveis. Então, o livro é feito de papel,
costurado, o livro é feito de letras, o livro é feito de histórias, mas é sobretudo de quê? De olhos. Então, o livro perde sentido se não houver justamente o quê? Alguém, um receptor, que vai refletir, que vai justamente questionar o conteúdo do livro e que vai, com o tempo, justamente propagar essa questão. Então aqui, veja bem, nesse texto predomina a função que se caracteriza por tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de tomarem certas medidas para a elaboração de um livro. Não, aqui, essa parte final, certas medidas para a elaboração de um livro, está errado, não atende ao enunciado. Enfatizar a percepção subjetiva do autor que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. Veja bem, ele não está falando de um autor, ele está falando aí, no caso, do livro. Então, está errado isso aqui. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre leitor e livro. Esse modo superficial e automático torna incorreta a questão. Não é isso que nós estamos vendo aqui. Fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo de um livro. Sim, ele começa a falar da forma, do conteúdo e como se dá esse processo com os olhos, ou seja, com o leitor. Ele usa os olhos, mas na verdade ele está falando o quê? Ele está fazendo uma metonímia do leitor. Aquele que lê e aquele que interage e que tem o contato com o livro. Então é letra D, a resposta aí. Então, e a letra E, retratar as etapas do processo de produção de um livro, as quais antecedem o contato entre leitor e obra. Veja bem, muita gente marcaria a letra E aqui, só que veja bem, essa função descritiva que se coloca aqui na letra E não é a função que você, no caso, tem, que é a questão da reflexão da produção da obra. Não adianta você ter o livro se você não tem reflexão, se você não tem leitor, se você não tem a pessoa que vai estar lendo a obra. Então, não é só retratar as etapas, mas a partir desse processo global, justamente você chegar a um processo que é o objetivo maior. Ninguém escreve um livro para ficar abandonado, você escreve um livro para que ele seja lido, para que você tenha uma reflexão sobre ele. Então o quadrinho fala sobre isso. Então é a letra D. Já a questão número 3, temos um quadrinho do Agar, né? Eu até cheguei a citar o Agar aqui. Veja quantos tubarões estão seguindo a gente. E como se eles soubessem que algo ruim vai acontecer. Então você olha, isso aí é a fala, o texto verbal. Só que o navio, veja, até o próprio navio, cuja a imagem que vai à frente, né, dos barcos vikings para poder espantar os monstros do mar, veja, até o monstro parece que ele está meio que assim, com medo do que está para ver. O que está para ver? Tem uma rocha na frente. E os caras estão olhando preocupados com os tubarões e eles não estão olhando para onde eles tinham que olhar, para frente. Isso acontece muito na rua, né? A pessoa está andando para frente e está olhando para trás, está olhando para o lado, está olhando para baixo, mas não está olhando para o que tem na frente dela. Então aqui, as palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos produzidos nos textos. Na fala de Agar, a expressão é como se ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da... E aí que está, né? Quando a gente começa a observar aqui a estrutura como um todo, a gente tem que tomar cuidado, porque o que vai acontecer? É como se... Você está levantando o que quando você usa... É como se... Você está fazendo uma comparação, você pode chegar... você está passando por uma situação e de repente você usa o e como se... Nesse quadrinho aí, está reforçando uma ideia de uma hipótese, de uma possibilidade. É como se eles soubessem que algo vai acontecer, então está levantando uma hipótese aí, uma possibilidade. E isso aparece justamente onde? Na letra D. A possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à suposição do perigo iminente para os homens, ou seja, que está prestes a acontecer. Iminente é prestes a acontecer. Eminente é uma coisa muito importante. Muita gente troca, porque são palavras parecidas, são palavras parônimas, e isso causa essa confusão. Então aqui, ó, a letra D, no caso, ele invoca a ideia da possibilidade, não é algo impessoal, porque quando você faz isso é como se você está levantando uma questão pessoal, é um ponto de vista pessoal, não há condicionalidade, não é, porque ele diz aqui, pois a atenção dos personagens é a condição necessária para a sua sobrevivência, ou seja, está fazendo uma afirmação
que extrapola o termo e extrapola a imagem. A reflexibilidade, pois a personagem se refere a tubarões usando um pronome reflexivo. Pessoal, é hipótese, né, reflexivo. E conformidade, pois a condições meteorológicas. Cara, ele está falando de coisa que... porque tem uma nuvem, parece que é preta ali. Cara, isso não é. Você está pegando uma parte e está ignorando o enunciado. Por isso, a resposta é a letra D, de possibilidade. E a última questão eu botei aqui, né? É de um Enem de 2011, mas eu adoro esse daí, né? Vamos massacrá-los, vamos! Vamos arrasar eles, vamos! Mas antes vamos acertar o pronome. Então veja bem, é um jogo de futebol, agitação e tudo mais, e o cara, ele, no caso, para tudo. Por quê? Porque o sujeito errou o uso do pronome, né? Eu não uso arrasar eles, vamos arrasá-los. Vamos massacrá-los. Então, assim, falar vamos arrasar eles, você está usando eles, que deveria ser sujeito da ação, que eu só posso usar o pronome reto como sujeito. Eu não posso usar o pronome reto como objeto. Então, eu teria que usar o os, que funciona como objeto. Então, vamos arrasá-los. E aí, o que acontece? O humor da tira decorre da reação de uma das cobras com relação ao uso do pronome pessoal reto, em vez de pronome oblíquo. Então, a gente explica isso que eu acabei de falar. De acordo com a norma padrão da língua, esse uso é inadequado, pois, veja bem, contraria o uso previsto pelo registro oral da língua. Não é questão de estar contrariando o uso oral, porque o uso oral é que justamente faz isso. Contraria a marcação das funções sintáticas de sujeito e objeto? Sim, porque o pronome reto é sujeito e o pronome oblíquo é para ser usado como objeto. Então isso contraria, aí no caso, o pronome oblíquo normalmente funciona como objeto verbal. Gera inadequação de concordância? Não é questão de concordância. Gera ambiguidade? Não é questão também de ambiguidade, de duplo sentido. É questão de mau uso mesmo. É questão do uso incorreto que a gramática preconiza. E apresenta dupla marcação de sujeito? Não seria dupla marcação porque um é sujeito e o outro é objeto. Então, letra, aí no caso, B é a resposta. Então veja, eu botei 4 questões de quadrinho, 4 questões assim, de quadrinhos totalmente diferentes, com questões, possibilidades de cobrança totalmente novas, e leia a história em quadrinhos procurando entender isso, que é sempre uma camada. Você está lendo aqui o texto está aqui, mas por trás dele tem sempre o quê? Uma série de subentendidos, uma série de valores que faz parte da leitura competente e da habilidade de leitura de uma questão na prova. Então, quadrinho cai? Sempre que pode, o Enem coloca. Não será surpresa se houver. E eu espero que você leia quadrinhos com maior prazer, com maior atenção e procure aí valorizar essa obra de arte, que é uma obra de arte e que nós temos pessoas tão talentosas que se dedicam a esse tipo de projeto. Então, História de Quadrinhos foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Dê o seu like, faça seu comentário, indique a aula e vamos juntos rumo à aprovação. E estamos juntos para a aprovação. Espero. Um abraço, até a próxima aula.